bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, de cara parece bem estranho, talvez até meio desconfortável. Um pouco. São as leis de pureza do livro de Levítico, capítulo 15. Exato. E para essa exploração, a gente está se baseando em anotações de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A nossa missão aqui é tentar decifrar o que essas regras antigas sobre fluxos corporais queriam dizer. Por que tanto detalhe? Qual era a lógica, sabe? É um convite para a gente entender uma mentalidade completamente diferente sobre o corpo, o sagrado, a comunidade. É outra visão de mundo, né? Totalmente. Então tá, vamos analisar isso. Para começar, o capítulo vai direto ao ponto, falando sobre os homens. Exatamente. Ele estabelece, duas situações principais que tornariam um homem impuro. A primeira é um fluxo corporal que não é normal. Algo que as fontes descrevem como uma provável infecção crônica. Certo. O texto até usa um eufemismo, fala fluxo da sua carne, que os estudiosos concordam que é uma referência à genitália masculina. Ok, então não estamos falando de algo do dia a dia, mas de uma condição de saúde, uma doença. E a segunda situação? A segunda é bem mais comum, a emissão de sêmen, seja numa relação sexual ou durante o sono. Ah, tá. Mas a diferença aqui é fundamental. Enquanto a infecção gerava um estado de impureza contínuo, a emissão normal causava uma impureza super curta, que durava só até a tarde. Entendi. Já tem uma distinção importante aí. Mas a palavra que não sai da cabeça é impuro. E eu acho que a nossa mente moderna vai direto para a ideia de algo sujo, anti-higiênico. É por aí? Essa é a grande armadilha, né? E é aí que as fontes ajudam a gente a virar a chave. O fascinante é que impureza, nesse contexto, não tem nada a ver com higiene. Tem a ver com uma condição ritual. Ritual? Como assim? A pessoa impura não estava necessariamente suja, mas ela estava, digamos, temporariamente inapta para se aproximar do sagrado. O centro da vida de Israel era o tabernáculo, o lugar da presença de Deus, sabe? Certo, o centro da comunidade. Isso. E estar impuro significava estar temporariamente afastado desse centro. É mais um estado simbólico do que físico. Entendi. Uma das fontes até aponta que a palavra imundo aparece 25 vezes só em Levítico. Isso mostra como essa ideia era central para eles. Nossa, é muito... A impureza ritual estava ligada a processos da vida que eram vistos como anomalias ou perdas, doenças, certos fluxos corporais e, o principal de todos, o contato com a morte. Era um jeito de mapear o mundo, de criar uma fronteira clara entre o sagrado, que é perfeito e ordenado, e o comum, que está sujeito à desordem, à mortalidade. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque essa impureza não era só um problema da pessoa. Ela era, de certa forma, contagiosa. Contagiosa é a palavra perfeita, mas no sentido ritual, não biológico. A impureza se espalhava, e o texto é incrivelmente detalhado sobre como isso acontecia. Sim, os detalhes são impressionantes. A cama onde a pessoa com o fluxo crônico dormia, pronto, se tornava impura. A cadeira onde ela se sentava, também. E se alguém tocasse nessas coisas, essa pessoa também ficava impura, até o fim do dia. Tinha que lavar as roupas, tomar banho. E não para por aí. Tocar na própria pessoa, na saliva dela, tudo isso transferia esse estado ritual. E a parte que mais me chamou a atenção foi a regra sobre os objetos. Um vaso de barro tocado pela pessoa impura tinha que ser quebrado, mas um de madeira podia ser só lavado. Sim, qual é a lógica disso? Parece quase uma versão primitiva da teoria dos germes. É uma ótima pergunta porque nos leva ao coração do que não é. Se fosse sobre germes, a lógica talvez fosse outra. A distinção entre o barro e a madeira nos dá a pista simbólica. Qual seria? Pensa assim, um vaso de barro, por ser poroso, na visão deles, absorveria a impureza de forma permanente. Não dava para limpá-lo simbolicamente, quer dizer. Ele ficava contaminado para sempre. Exato, por isso tinha que ser destruído. Já a madeira, que é menos porosa, podia ser lavada e assim restaurada. Isso reforça que a lógica é sobre ordem simbólica, não sobre micróbios.
Ah, faz todo sentido. É como se a impureza manchasse a essência do objeto de barro. Isso. E isso mostra o quadro geral. Não era só sobre o indivíduo, era sobre proteger a santidade do acampamento inteiro. As fontes ressaltam que essas regras criavam uma teia de responsabilidade coletiva. Entendi. Tem até um detalhe fascinante que uma das fontes aponta sobre o cuspe. Naquela cultura, cuspir em alguém era um gesto de desprezo extremo. Então, quando a regra diz que o cuspe transmite impureza, não é só sobre o fluido, é sobre a carga social e moral que ele carregava. A pureza de todos dependia da ação de cada um. E essa responsabilidade se aplicava a todos, certo? O texto deixa claro que as regras não eram só para os homens. Como essa mesma lógica funcionava para as mulheres? O texto realmente espelha as regras, é quase um paralelo direto. Para as mulheres, também existem duas situações principais. Certo. A primeira é a menstruação, um ciclo natural. Durante esse período, ela era considerada impura por 7 dias. E as mesmas regras de transferência se aplicavam à sua cama, às cadeiras, a quem a tocasse. Ok, o mesmo padrão. E a segunda situação? A segunda é análoga à condição crônica do homem, um fluxo de sangue anormal, fora do período menstrual ou que se prolongasse. Nesse caso, a mulher ficava impura durante todo o tempo do fluxo. O período de purificação só começava a contar depois que o fluxo parasse. Olha, vendo isso de fora com uma sensibilidade moderna, essas regras podem parecer muito restritivas, até punitivas, especialmente para as mulheres. Sem dúvida. Como as fontes ajudam a gente a entender o propósito disso? A verdade é pegar um ciclo biológico feminino, algo completamente natural e vital, e inseri-lo dentro de uma grande estrutura teológica. Não era visto como algo mau, mas como algo poderoso, ligado aos processos de vida e morte que exigiam uma separação temporária do sagrado. Então, de novo, não é um julgamento moral, não é? Isso é errado. De forma alguma. Os comentários nas nossas fontes mencionam que conceitos parecidos existiam em várias culturas do Antigo Oriente Próximo. Só que, em Israel, o propósito era muito específico e radicalmente diferente. Em que sentido? Muitas religiões pagãs da vizinhança incorporavam rituais sexuais e de fertilidade em seu culto. As leis de Levítico criam uma barreira intransponível contra isso. Elas buscam eliminar qualquer ambiguidade, mantendo a adoração a Deus totalmente separada dessas práticas. Ah, entendi. Para os israelitas, o sangue simbolizava a vida. Então, a perda de sangue representava uma diminuição da vitalidade, e isso criava esse estado temporário de afastamento do sagrado, que é a fonte de toda a vida. Esse afastamento temporário é a chave, então. O sistema não criava párias permanentes. Se o objetivo era o afastamento temporário, qual era o caminho de volta? Como alguém que estava nessa situação, especialmente numa condição crônica, era reintegrado à comunidade? E essa é talvez a parte mais importante de todo o capítulo, o caminho de volta. O sistema era rigoroso, sim, mas não era um beco sem saída. Para os fluxos anormais, tanto de homens quanto de mulheres, o processo de purificação era muito claro. Certo. E como funcionava? Após a pessoa ser curada, ou seja, depois que o fluxo parasse, ela deveria contar 7 dias. Esse período de espera confirmava a cura. Ok, uma semana. Isso. No 8º dia, a pessoa ia até a porta do tabernáculo e entregava uma oferta ao sacerdote. Que tipo de oferta? Algo caro, difícil de conseguir? Pelo contrário, e esse é um detalhe fantástico, a oferta era de 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aves. Sim, uma ave era designada como oferta pelo pecado e a outra como holocausto, que era um sacrifício de dedicação total a Deus. O sacerdote, então, realizava o ritual de expiação e a pessoa era declarada oficialmente purificada, pronta para voltar a participar plenamente da vida religiosa e comunitária. O fato de a oferta ser de aves é muito significativo, não é? Extremamente. As fontes apontam que essa era conhecida como a oferta dos pobres. Isso tornava o ritual de purificação acessível a absolutamente todos, independente da condição financeira.
Então a restauração não era um privilégio dos ricos. De jeito nenhum. Era um direito garantido pelo próprio sistema. O foco não é a punição, é a reintegração. Ninguém ficava permanentemente excluído por causa de uma condição física. Então, no fim, qual era o grande propósito de tudo isso? Por que um sistema tão detalhado e que impactava tanto o dia a dia das pessoas? O próprio capítulo nos dá a resposta no seu versículo final, que é como se fosse a tese de todo o argumento. Ele diz: assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram por contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Uau! Então era uma questão de vida ou morte? Para a nação inteira. A lógica era: a presença de Deus, santa e poderosa, habitava no meio do acampamento. Essa presença era a fonte de vida e bênção para o povo, mas também era perigosa. Certo. Por consequência, garantia a própria sobrevivência da comunidade. Então, no fim das contas, um capítulo que parece ser sobre fluidos corporais e regras de higiene é, na verdade, um mapa complexo sobre como uma comunidade inteira deveria viver na presença do sagrado. A grande surpresa não é o quão estranhas são as regras, Não. mas o quão focado o sistema estava em trazer todos de volta para o centro. Exatamente. É um sistema que define fronteiras entre o sagrado e o comum, a ordem e a desordem, a vida e a morte, mas que, e isso é crucial, sempre oferece uma ponte para cruzar essas fronteiras de volta para a comunidade e para a presença de Deus. Isso nos dá muito o que pensar. Sem dúvida, e levanta uma questão importante para a gente refletir. Embora a nossa sociedade não use mais a linguagem da pureza ritual, de que maneiras nós criamos as nossas próprias regras sobre o que é limpo ou contaminado, o que é aceitável e inaceitável nos nossos espaços públicos e privados? Quais são os rituais modernos, não necessariamente religiosos, que a gente usa para demarcar fronteiras e restaurar pessoas à comunidade?